Quando a CDU apresentou a proposta de realização de uma reunião extraordinária da Câmara para discutir a situação pandémica no Conselho, viviam-se dias de indiscutível complexidade num quadro preocupante de aumento diário de contágios por Covid-2. Quando apontámos nessa direção, parecia-nos óbvio que estava implícito um caráter de urgência na marcação dessa reunião que podemos afirmar que não foi atendido. Convém recordar que quando propusemos a referida reunião, vai para 1 mês e meio, os números que se registavam e os dados que vamos abordar são do próprio ACES, apontavam para uma situação de absoluto descontrole. No dia 22, um dia que nos marca a todos, fomos surpreendidos por algo que nos parecia absolutamente absurdo. Os números de casos acumulados passaram de 6.983 para mais de 10.358, ou seja, mais de 3.375 casos num só dia. Parece evidente que tal não é possível. Esta situação revela o descontrole então existente e que não é possível escamotear. Relembremos ainda a situação crítica que se viveu nos hospitais, interessando-nos em particular a situação no Beatriz Ângelo, que por diversos dias foi uma situação de ruptura. Todos estes dados levaram-nos a concluir da necessidade absoluta de reforçar em meios humanos a unidade de saúde pública e, nesse sentido, aqui apresentámos uma moção a solicitar os referidos reforços. Incompreensivelmente, essa moção, que visava atacar de frente os problemas, foi rejeitada pelo Partido Socialista, sem qualquer explicação, sem uma só justificação. Mais incompreensível e estranha nos pareceu a posição do PS, quando, meses antes, tínhamos aprovado uma moção a solicitar a criação do ACES e da USP do nosso Conselho, a qual foi aprovada por unanimidade. Previamente à situação crítica que se viveu em janeiro, muito antes mesmo, referimos em sucessivas reuniões o facto de considerarmos que existiam no Conselho limitações sérias no domínio das testagens e igualmente nos rastreios. Nomeadamente, parecia-nos lógico que com o surgimento dos chamados testes rápidos e dado o insuficiente conhecimento da situação em inúmeros lares de idosos, se fizessem pelo menos rastreios aos mesmos, ainda que fosse, no mínimo, uma análise de caráter estatístico por amostragem, tentando prospectar o que se estaria a passar e retirando daí eventuais projeções para a prevenção de situações futuras. Sugerimos igualmente que um procedimento semelhante fosse adotado em relação a alguns grupos de risco. As questões por nós levantadas não tiveram, como sabemos, qualquer seguimento e dizemos hoje, com algum grau de certeza, foi pois talvez tivessem permitido mitigar a situação crítica que se veio a registrar. O procedimento de testagem adotado pelas autoridades de saúde, quanto aos trabalhadores em lares de idosos, era apenas de caráter reativo, ficando muitas vezes a sensação de que se nada acontecesse, nada se faria. As equipas no terreno, a partir de certa altura, praticamente desapareceram. Reafirmamos que estas e outras debilidades não são imputáveis ao comportamento das populações. No que respeita à vacinação, é conhecida de todos a fragilidade da situação. Lançaram-se altas expectativas e agora, como comparador, usa-se uma União Europeia, quase toda ela a braços com o mesmo problema, ou seja, com a falta de vacinas. Face a essa situação, já diversos países da União avançaram para a aquisição de vacinas fora do quadro definido pela Comissão Europeia. Também por isto não devem os eleitos nesta Câmara reagir à falta de vacinas como se tal fosse aceitável por não se tratar de uma situação restrita ao nosso país. Não. As nossas funções, senhores vereadores e senhor Presidente, são políticas. E esta é uma questão política.
pôr a tónica na defesa da saúde pública e não nos interesses dos grupos privados. Contudo, Portugal parece uma vez mais amarrado a uma visão restrita e de absoluta dependência, com a recusa do governo de procurar novas fontes alternativas, mesmo que ao atual ritmo a vacinação resvale meses ou até um ano. No entanto, se fosse libertada a patente das vacinas financiadas no quadro da União Europeia, seria possível iniciar a sua produção em Portugal, o que permitiria não só aumentar o número de vacinas disponíveis, como acelerar o próprio processo de vacinação. Quanto aos indicadores sociais, a situação que estes sucessivos e abusivos estados de emergência estão a gerar começam a mostrar a crua realidade da situação. Por exemplo, em poucos meses, o número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional duplicou no nosso concelho. De 3.000, chega-se agora ao número de 6.000. Os relatos que nos chegam das instituições de caráter social são preocupantes. A crise económica e social se desenvolve e exige que o governo atue com celeridade, tendo em conta a estrutura produtiva nacional, com um enorme peso das micro, pequenas e médias empresas que devem ser apoiadas energicamente. A descapitalização do Serviço Nacional de Saúde, realizada anos a fio, tem que ser invertida e é bom que os responsáveis por esse caminho não sacudam agora as suas responsabilidades. Sr. Presidente, senhores e senhores vereadores, não basta fazer normas, é necessário encontrar os meios humanos e técnicos que permitam fazê-las cumprir. É necessário que a voz dos autarcas de Odivelas se faça ouvir junto dos mais altos responsáveis do governo. Não vale a pena vender ilusões. Precisamos de, desde já, pensar em como, enquanto autarquia, podemos atuar nas fases de desconfinamento para que erros e omissões do passado não se repitam. Somos, não o devemos esquecer, a voz que pode fazer chegar aos mais altos responsáveis as reais dificuldades que detectamos ao nível do nosso concelho.